O primeiro tema, que eu acho que é o mais importante, aqui a gente vai discutir claro, todos são importantes, mas a questão do foro privilegiado. A polêmica em torno da declaração do senador Romero Jucá sobre o foro privilegiado colocou mais lenha, né, na fogueira na discussão sobre o direito de autoridades terem ou não tantos benefícios diante da justiça. No STF a discussão também está em alta. O ministro Barroso defendeu aí uma interpretação mais restritiva desta regra. Mas, Vera, tem um fato novo, e acho que era legal a gente discutir isso aqui com o pessoal do Rio também, que é o Brasil, de 22 mil autoridades, tem foro privilegiado. Se a gente comparar com outras nações, né, por exemplo, países como a Argentina, o Chile, Inglaterra e o México não oferecem o foro por prerrogativa de função. E veja só, na Alemanha e na Itália oferecem o privilégio apenas ao presidente. Por que a gente é tão diferente aqui nessa questão? Isso aí é uma herança ibérica, né, do Brasil, porque tem uma distinção bem clara aí entre o direito saxão, principalmente da Inglaterra, né, e o direito ibérico nessa questão do foro. E o gozado é que o foro no início foi estabelecido como uma prerrogativa do cargo para você julgar os poderosos, porque os poderosos nunca eram julgados, então tinha um foro ali que não valia aquele poder absoluto do monarca e ele era julgado, era para garantir isso. Mas como tudo vai se adaptando e o jeitinho brasileiro vale para isso também, o que era uma prerrogativa de função virou um privilégio no Brasil, porque são 22 mil pessoas, nenhum lugar do mundo civilizado, ao menos, tem esse número de autoridades protegidas por algum tipo de foro na questão penal. E veja que vale para tudo. Se o sujeito se enfiar numa batida de trânsito, ou se ele matar alguém, ou se ele desviar dinheiro da Petrobras, é tudo no foro especial, desde vereadores até o presidente da República. É muita gente, tá mesmo bagunçado. A gente vai discutir aqui ao longo do programa as formas de se rever isso, mas eu acho que é exagerado. Você não acha não, Andreasa? Eu acho exagerado, muito exagerado. Também é preciso dizer que a ideia do foro por prerrogativa, né, de função, surgiu de uma boa ideia, para uma boa ideia, que era proteger também, por outro lado, o homem público no exercício da função pública de ser perseguido por seus atos de responsabilidade na função pública. Só que isso foi se alargando, né, Vera? E criando as bizarrices que a gente tem hoje. Que é isso, o sujeito comete um crime de qualquer natureza, fora de um cargo público, é eleito e o seu processo migra, a ação migra para o foro especial. Então, tem uma série de restrições que precisam ser discutidas, porque também, ao mesmo tempo, eu acho difícil acabar com o foro privilegiado de uma vez, e talvez não seja o melhor caminho mesmo. Eu devo dizer que, para começar, e eu acho que nunca mais isso vai acontecer nesse programa, para começar, a proposta do ministro Barroso seria estudável. E eu digo que é a primeira vez, porque é a primeira vez que eu concordo com o Barroso em alguma coisa, é preciso restringir o alcance do foro para começar. E aí a gente pode avançar, né? Porque a gente tem que discutir aqui também imunidade parlamentar, a natureza dessa imunidade, enfim, para começar os trabalhos por hoje, acho que é isso, né? E aí, Madu? Bom, eu acho que esse foro privilegiado é uma herança maldita da nossa Constituição de 88. Agora estou respondendo usando o meu chapéu de confederado, como você pode ver, meu cap de confederado para contrabalançar o chanca soviética. Mas estamos em carnaval, afinal. Mas eu acho que a Constituição de 88 acabou sendo, assim, vamos dizer, extremamente generosa com relação ao foro privilegiado, talvez traumatizados pelos anos de autoritarismo do regime militar. A Constituição acabou sendo leviana com relação a quem tem direito ao tal do foro privilegiado. O que aconteceu? A vida pública, o mandato, acabou virando esconderijo, valha-couto, furna para pessoas que estão na contramão da justiça, né? O Congresso brasileiro virou refúgio para bandido, porque através do foro privilegiado eles ficam a salvo
né? Pelo menos fica mais difícil eles serem alvos da justiça. E isso é o que faz, inclusive, com que as pessoas de bem não se candidatem no Brasil, não almejem a ser deputado estadual, deputado federal, senador, porque isso virou quase que um cargo de uso exclusivo da bandidagem. É óbvio, salvo as exceções de praxe, mas a maior parte dos nossos parlamentares, dos nossos homens públicos, usam a vida pública para esconder os seus negócios privados, que são, a maior parte, ilegais. Andreasa, então, quando você... acho que... Você me interrompeu, Vera? Eu achei que você tinha terminado, querido. Você pegou um fôlego e eu achei que você tinha terminado. Desculpe. Não, agora acabei. Vou trocar de chapéu. Desculpa, mas... Já está trocando o chapéu. Andreasa, quando você concorda com o Barroso, você acha que, inclusive, o melhor jeito de discutir essa restrição inicial é nesse processo em que ele colocou o assunto? Porque, só para lembrar para o ouvinte, ele aproveitou um processo concreto que corre lá na corte, que é de um prefeito de Cabo Frio, que tinha um processo de outra eleição, na qual ele nem foi eleito, e carregou isso para o Supremo, para o Supremo não, mas para outro tribunal, quando se elegeu. Você acha que o melhor modo de se discutir isso é no próprio Supremo ou deveria caber ao Congresso? Porque eu acho que melhor o Congresso, né? Sem dúvida, eu concordo com ele no mérito, né? Quer dizer, na questão. Mas ninguém é Barroso à toa, né? Barroso sempre é Barroso. E ele é o maior legislador do Supremo, né? Entre outros legisladores, ele é o maior. Então ele já fez isso outras vezes. Ele fez isso recentemente com uma questão pontual relativa ao aborto, para tentar impor uma agenda abortista ao Supremo. Essa é outra questão. Nesse caso, e é exatamente esse ponto, para mim o mais importante, é que toda essa discussão muito importante sobre o foro precisa ser tocada essencialmente, fundamentalmente, no Legislativo, no Parlamento. Mas os parlamentares não querem, não é bom para eles. Minha gente, não é bom para eles não querem, mas é como as coisas funcionam. É onde a gente precisa avançar, de maneira, inclusive, a respeitar as instituições. O Romero Jucá, naquela sua fala chantagista, ele propõe uma coisa. Propõe algo relativo ao foro, que é melhor do que o que há hoje. Que não é suruba. Que não é suruba, exato. Não, que não é suruba, porque de suruba eu não entendo. Quer dizer, vamos acabar com o foro para todo mundo, certo? Vamos acabar com o foro também para o... Ele estava ameaçando. Mas é uma discussão importante que a gente precisa ter aqui do ponto de vista intelectual, né? Vamos acabar com o foro? Acaba para todo mundo, então para o Judiciário e para o Ministério Público também. E aí? Né? Eu acho que não, eu acho que a gente tem que ir com calma. É preciso que, como eu já disse aqui, que se restrinja, que se garanta o foro, pelo menos no primeiro movimento, para o tempo de duração do cargo, ou seja, para quem está no cargo por crimes, entre aspas, cometidos no cargo, na função pública, e que não possa trazer para foro especial crimes cometidos anteriormente. Crimes cometidos na função pública. Quer dizer, sobretudo, mais importante, pessoal, também para colocar para debate, a opinião, né? Porque uma das proteções do foro é o direito à segurança para votar, para se expressar, para fazer um discurso. Isso também está previsto no foro e eu acho muito importante que continue. Aí já falando um pouco de imunidade, né? E você, Madureira? Pois é, eu acho que eu já me estendi sobre esse assunto. Já fui, toquei até de chapéu, estou de chapéu. Não, agora estou de chapéu de alemão, né? Tá. Enfim, essa questão de foro, eu acho que ela tem que ser muito, muito restrita, para evitar a famosa perseguição política, né? Você ser alvo de perseguição política é a única justificativa que eu encontro para isso. Agora, é fundamental que você reveja essa lei. Agora, o Andreasa fala, o legislativo é que tem que mudar isso. Agora, é difícil, porque existe um conflito de interesses. Como eu falei, a maior parte do nosso legislativo é feito por pessoas que devem à justiça. Eles jamais vão dar esse tiro no pé, eles jamais vão legislar contra eles mesmos. E é por isso que eu digo, as pessoas de bem não querem concorrer a cargo público, porque imagina você, a Vera Magalhães, o Carlos Andreasa eleitos, certamente seriam eleitos deputados federais, senadores, o que for. Agora, eu condenar a querida Vera a passar o resto dos dias dela junto com o Jader Barbalho,
Carvalho, Fernando Collor, todo dia discutindo com esses caras, Gleisi Hoffmann, eu não gostar da Vera, né? É melhor ficar por aqui mesmo, prefiro vocês. Obrigado, Vera. A recíproca é verdadeira. Gente, eu acho que um projeto ideal ali de foro seria que restringisse a crimes referentes, portanto, ao exercício do mandato, do período de vigência do exercício do mandato e concernentes a atribuições do mandato, e apenas para aqueles detentores de cargos de chefias de poderes. Eu acho que deveria proteger a esses e não mais, e não a todos, toda a cadeia produtiva ali para baixo, todo o parlamento nacional, estadual, municipal, porque realmente é muito entope. Tem um outro lado desse foro que a gente tem que discutir aqui, que é que os tribunais não estão aparelhados para fazer instrução penal, né? Eles não são apetrechados para isso, eles não têm como fazer, colher prova, ouvir testemunha, fazer oitiva, fazer ali toda a parte de inquérito dos processos, que quando você está ali, a ação é originária já nos tribunais, eles têm de fazer tudo isso quando não é grau de recurso. Então é muito complexo. Gente, vamos... Vera, vai rapidinho, Andresa, vai lá. Deixa o Madu falar primeiro, depois eu falo. Tá, vai, Madu. Não, só chegaram ao absurdo de apresentar um projeto de lei em que os delegados de polícia seriam também, teriam o privilégio do foro privilegiado. Imagina isso. Então é um absurdo. Vai, Andresa. Não, o que eu ia dizer, concordando com a proposta da Vera, né, nossa senadora, eu acho que é isso. Chefes de poder resguardados pelo foro, por motivos óbvios, eu acho importante que eles tenham essa proteção, e no caso dos parlamentares, deputados e senadores, que eles ficassem resguardados, como já são, pela imunidade parlamentar chamada material, né? Aquela que os resguarda nos seus direitos a voto, a livre expressão, a manifestação no exercício do cargo a respeito de funções cabíveis nas atribuições do seu cargo. A outra imunidade, que é aquela formal, é a que protege dos inquéritos, né, das ações penais. Aí a gente entra na outra questão que a gente precisa falar aqui para liquidar. Uma das importâncias de se acabar com o foro privilegiado a Vera já falou, mas eu vou ressaltar aqui, é liberar um pouco o espaço do Supremo. O Supremo Tribunal Federal, sobretudo, não tem condições de ser um tribunal penal para análise criminal. Não é a função dele, é um tribunal constitucional. Essas funções precisam ser remetidas à primeira instância. Eu também sou contra a proposta do Barroso de criar uma vara ligada ao Supremo para fazer avaliação criminal. Eu também acho que isso não funciona. Precisamos valorizar a primeira instância. Aliás, nunca esteve tão valorizada. A hora é essa.